Olá, meu irmão, meu amigo, tudo bem? Tudo uma paz, graças ao nosso eterno Criador. Meu querido, muito obrigado por você que está acompanhando aí o nosso canal, tá bom? Você que tem se dedicado, você que tem manifestado o seu interesse por tudo aquilo que nós colocamos aqui na plataforma. Eu gostaria de pedir para os meus irmãos, meus amigos, as pessoas que realmente têm se interessado em buscar conhecimento, em buscar entendimento, em buscar alguma solução para as suas perguntas. Não é porque são tantas as perguntas que aparecem. Por exemplo, por que você acha que você precisa de uma religião? Você tem esse raciocínio? Você pensa isso? Ah, eu preciso de uma religião, eu preciso de uma religião, eu preciso de uma religião. Mas você já parou para pensar se realmente você precisa disso? Uma coisa a gente para pensar e fica analisando, porque e se você descobrir que você não precisa de nada disso? Você não precisa de uma religião, você não precisa de uma denominação. Claro que existe aquelas pessoas que têm a opinião formada sobre várias coisas, inclusive com respeito à religião. Alguém pode dizer assim, mas como assim? Eu não preciso disso, não preciso daquilo. Vamos partir para um pressuposto bíblico. Vamos partir para isso. Você só precisa aprender a dizer não. E como que você faz para aprender a dizer não? Porque existe tantas pessoas que tentam colocar sobre você algum tipo de obrigação. É que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas realmente nós precisamos disso. Claro que quando você e eu nascemos, a gente já nasce embaixo de um sistema, né? Ele pode ser econômico, pode ser religioso, pode ser político, mas realmente o que nós fazemos todos os dias, será que a gente não consegue mudar? Se a gente tiver que mudar, a gente não tem condições de mudar? Tem sim. Nós só precisamos aprender a dizer não. Você sabia que poder dizer não é uma grande virtude, é uma bênção para as pessoas que aprendem a dizer não? Por que, irmão Alberto, você está falando assim? Sabe por quê? Porque tem pessoas que gostariam de dizer não para muitas coisas. Mas você sabia que tem pessoas que não conseguem dizer não? É verdade, querido. Tem pessoas que têm medo do outro, ou medo da outra, ou tem pessoas que não diz não para não entristecer a pessoa, mesmo que esse não venha ser um certo tipo de liberdade, mas a pessoa que não tem coragem de dizer não, a pessoa continua escravizada por algum motivo ou por alguma situação. Por exemplo, dentro da religião, se Cristo já pagou o preço que deveria ser pago, porque eles insistem, eles que eu digo, o sistema, insistem com você, dizendo que você tem que pagar o preço. Mas que preço? Então Cristo não pagou todo o preço que tinha que ser pago na cruz? É isso? Então ele não pagou. Não, porque quando você entra dentro de uma religião, principalmente a evangélica, principalmente a evangélica, e eu sei do que eu estou falando, tá? Eu convivi, não é? Eu convivi com isso durante 45 anos. Eu era manipulado e não sabia, carregava a Bíblia embaixo do braço quase todos os dias, mas eu não compreendia a Bíblia, eu não entendia a Bíblia. Eu sempre lia a Bíblia, mas eu não entendia as palavras da Bíblia. Para mim, nós, vós e eles, para mim era a mesma coisa. Para mim, não existia
na Bíblia tempo verbal, colocação verbal, primeira, segunda e terceira pessoa, plural, singular. Eu nunca levei isso em consideração. Eu nunca levei em consideração remetente, destinatário, tempo, cultura. Eu nunca tinha levado isso em consideração. Para mim, tanto faz o nós, o vós e eles, para mim era a mesma coisa. Para mim, estava se referindo a mim, do mesmo jeito, independente da colocação ou o tempo verbal. Sabe por quê? Porque nós fomos manipulados e aprendemos assim. Quando você entra dentro de um sistema religioso, tudo que você aprendeu na escola sobre a gramática da língua portuguesa, o vernáculo da língua portuguesa, tudo isso cai por terra quando você parte para estudar a Bíblia. Porque você não considera o que você aprendeu no colégio, desde os seus 7 anos, 8 anos de idade, você não considera. Por quê? Porque na religião as coisas mudam tudo. Ou seja, você regride. Ao invés de você progredir, você regride no seu conhecimento e entendimento. Então por que eles insistem em dizer que nós temos que pagar preço? Ué, mas se eu, você, nós temos que pagar preço, então Cristo falhou na cruz. Isso é no sistema religioso. Então quando você diz que precisa disso ou precisa daquilo, você se submete a qualquer coisa. Por que a religião, eles dizem que você precisa pagar preço, você precisa frequentar certo lugar ou algum tipo de situação, porque quando você admite que você precisa disso ou precisa daquilo, aí você está disposto a se submeter a qualquer coisa. Por quê? Porque você não teve coragem de dizer não. Então é justamente aí que eles, lá do sistema, eles deitam e enrolam sobre a sua, sobre a minha, sobre as nossas vidas. É justamente aí que eles trabalham o psicológico das pessoas. Então, pega o conhecimento que você tem, pega o entendimento que você tem, sabe o que você faz? Você traga para a Bíblia, traga para a Bíblia Sagrada, para ver se tem coerência ou não com aquilo que eles falam e aquilo que está escrito. Você tem que pegar essa visão. Por quê? Porque, queridos, o que tem de pessoas se aproveitando dos outros aí, não está no gibi. Olha, existe tantos profetas, entre aspas, ou profetadas, entre aspas, que é cada profecia que gera uma renda de 10 mil, 20 mil. Tem uma certa menina aí que ganhou dinheiro ou está ganhando dinheiro só por estar profetizando para a vida dos outros. Olha o cúmulo que chegamos. Sabe o que é isso? Alguém já leu Lucas 16:16? Que Jesus dizendo que o ministério profético dos homens, ele durou até João? Ou seja, as pessoas não acreditam na Bíblia. Então, quando você pega o seu conhecimento, o seu entendimento e traz para a Bíblia, começa a estudar a Bíblia por sua própria conta, por sua própria vontade, aí a coisa muda. A coisa muda. Então faça um teste. Peça direção ao Todo-Poderoso e comece a interrogar sobre essas dúvidas que você tem ou que você sempre teve, não é? E no mais, quero te dizer ainda, eu duvido que alguém mal intencionado vai te dizer a realidade da palavra. Não diz não, meu querido.
Você tem que ter coragem. Aprenda a dizer não na hora certa. Uma curiosidade. Toda vez que você dizer a alguém que vai começar a estudar a palavra e vai pedir direção a Deus sozinho, sabe o que alguém te fala? Que não é certo você fazer isso. Por quê? Porque quando você começa a estudar a Bíblia, pedindo direção do alto, você começa a se libertar de um dos sistemas que existe no mundo. Você tem que se perguntar isso toda vez que alguém te dizer que você precisa disso, precisa daquilo. Você tem que se perguntar se você realmente precisa. Você precisa de gastar dinheiro com a coisa que você já tem? Você precisa se submeter a algum tipo de julgo que você não precisa dele? Muita gente rouba a sua liberdade, rouba a sua vida, rouba a sua alegria, rouba o seu prazer, só pelo fato de você não aprender a dizer não, ou não aprendeu a dizer não. E isso, meu querido, está em todos os sistemas que este mundo tem. Você precisa aprender a dizer não. Dizer não. Quem aprendeu a dizer não conseguiu uma grande virtude e alcançou uma grande bênção. Aprender a dizer não é uma virtude e é uma bênção. Aprenda a dizer não e você vai ver que as coisas mudam. Você não nasceu para viver debaixo de nenhum sistema. Você sabia disso? Analise. Se alguém dizer assim, mas eu preciso de Deus, com certeza. Mas quem disse que para nós ter Deus nas nossas vidas, a essência do Criador nas nossas vidas, nós precisamos de algum tipo de sistema governado por homens? Aí o Criador não é o Criador de todas as coisas. Aí ele é alguém que está submetido também a um sistema humano. Comece a pensar, querido. Analise as coisas e tire as suas conclusões, tá bom? Ninguém nasceu para ser mandado por algum tipo de sistema. Nós nascemos para representar o nosso Criador aqui na Terra, mas essa representação, ela tem dia contado. É até um período, até um certo tempo. Depois a gente volta para lá. O nosso espírito. Eclesiastes 12:7. Tá bom? Fique na paz. Amém.